Pessoal, orientação aos pais. Vou falar primeiro o que é obrigatório, tá? O que assim vocês não podem deixar de fazer. E o que é depois, o que são, né, sugestões do que vocês devem fazer. Devem no sentido não de obrigatoriedade, mas no sentido de é aconselhável, tá? Como que é dividido o material? Eu não expliquei antes, talvez foi uma falha minha, mas só para vocês entenderem. São 8 livros. Cada livro, ele representa uma unidade. E cada unidade, ela é trabalhada em 2 semanas. Então, vocês vão ver que um livrinho, ele dura 2 semanas. Então, 8 livrinhos são 20 semanas, o que é suficiente para você trabalhar um semestre, tá? Que é mais ou menos aí que as escolas trabalham, 20 semanas de aula. Então, a nossa unidade dura 2 semanas. Então, um livro, a gente fica 2 semanas no mesmo livro. A gente lê 6 páginas do livro, né? Depois a gente lê na segunda semana 6 últimas páginas. E aí acabamos uma unidade, tá bom? Então, não assustem-se vocês. Puxa, mas estava trabalhando esse livro semana passada e tá de novo, porque são 2 semanas, tá bom? Só muda as frases do livro, tá bom? Bom, primeiramente, quando o meu material era só o PDF, a lista de coisas que os pais precisavam fazer era muito grande, porque todo o ensino dependia dos pais passarem para os filhos as informações. Então, né, para muitos pais que não sabiam inglês, isso era bem desafiador. Agora que nós temos as videoaulas, não tem mais tanto segredo. Então, assim, aula 0. O que é aula 0, Adriel? É onde você vai preparar todo o material para o seu filho, sua filha, seu aluno aprender, tá? O que seria isso? Basicamente, a confecção dos livros. Então, eles vêm dentro dessa apostila, você tem que imprimir, tem um vídeo explicativo de como confeccionar os flashcards, você vai confeccionar o flashcard, tá? É bem simplesinho, você imprime normal, depois dobra as páginas e grampeia, é bem básico, tá? Vocês vão confeccionar os flashcards, os pocketbooks, os livrinhos, tá bom? Depois, na parte de material extra, tem também as atividades extras, que são basicamente os flashcards das palavras, basicamente isso. Então, você pode confeccionar também, eu aconselho, tá? Isso não é obrigatório, mas eu aconselho, tá? E eu já explico o porquê. Mas, por enquanto, vamos focar aqui no que é obrigatório. Então, confeccionou esses livrinhos. É obrigatório que vocês passem um vídeo todo dia, então são 5 vídeos na semana, tá? E cada vídeo tem o link de uma atividade, que é o jogo que eu joguei no vídeo, que a criança tem que fazer. Então isso é obrigatório, tá bom? Quando o vídeo está passando, no começo da minha aula e no final de cada aula, tem a leitura das páginas do que a gente está trabalhando naquela semana. Incentivem os filhos de vocês a repetirem, tá? Porque os livros, no modelo MP4, né, que é o vídeo, a leitura do livro, a criança está treinando o listening e é uma chance dela treinar o speaking, quando ela está repetindo. Então, ouviu a leitura, eu inclusive na edição dos livros, eu deixo 4 segundos entre uma fala e outra, para justamente ter o tempo da criança repetir. Então, incentive a criança a repetir, mesmo que ela não saiba ainda, né, mesmo que ainda seja a aula introdutória, onde eu vou apresentar, tá bom? Então, é isso. Vai assistir a aula, começou lá com a leitura das páginas do livro, a criança repete. Aí a primeira aula da semana é a aula mais longa, que é onde eu explico o sentido das palavras, foco na pronúncia, né? E, enfim, é aula explanativa. Então, demora uns 15 minutinhos, é o dia que mais demora. Tá? Aí a criança pode jogar o jogo depois desse momento e repetir de novo a leitura. Quando vocês verem o vídeo, vocês vão entender. Repetir de novo a leitura. Sempre que tem a leitura do livro, repete. Incentivar as crianças a repetirem quando eu peço também. Às vezes eu falo, repete. E eu falo a palavra, faço assim. Quando eu faço assim é porque eu espero que a criança repita em casa. Importante que ela repita, tá bom? Então é isso. É passar o vídeo, depois passar o jogo que eu usei, que o link fica logo abaixo do vídeo, tá? Tem também uma página que eu estou disponibilizando aqui na pasta Downloads, onde tem todos os links de todos os jogos desse material todo. Então, para não ter que entrar na aula, pegar um vídeo, pegar o link, às vezes você está com pressa, já deixa tudo no jeito para você ali, tá bom? Isso é o obrigatório, tá? E mais uma coisa que é obrigatório. Embaixo de cada frase do livro, tem 2 linhas aí no livrinho de vocês. 2 ou 3 linhas. Onde o filho de vocês vai copiar uma frase por dia, tá? Vai copiar uma frase por dia. Então, a primeira, I shake my body, ele vai copiar. Ele está praticando, é uma iniciação, tá? Ao writing, a escrita. Vai copiar, tá bom? Então, essas questões são obrigatórias. Agora, pessoal, sobre o que é sugerido que vocês façam. Tá? Bom, a revisão, eu diria até que é quase obrigatório. Conforme a criança for vendo livros, né, for passando das unidades, é interessante que ela reveja o conteúdo anterior, porque a gente está trabalhando com a memorização. E tem o que vocês já devem conhecer, a curva de esquecimento, que eu falo bastante. Se a criança não rever, criança não, qualquer um, que não revê um conteúdo que aprendeu,
o nosso cérebro deleta aquela informação. Então, a gente já faz todos os dias justamente para combater essa curva de esquecimento. Porém, chega uma hora que a gente para de trabalhar um conteúdo para apresentar um conteúdo novo. Então, é importante que os pais proporcionem momentos de revisão. E aí os momentos de revisão, eles podem ser simplesmente a leitura desses livros, né? Afinal, tem 8 livros aí, né? Então, já está no sexto. Lê, né? Dura literalmente 8 minutos para você ler todos os livros, né? Então, muito rapidinho. Pede para a criança sempre ler, né? Outra forma de rever, através dos jogos. Porque os jogos estão sempre disponíveis para os pais passarem para os filhos. Então, assistiu a aula. Pega lá aquela página onde tem todos os links de todos os jogos e dá um jogo de uma unidade que já foi para o filho jogar novamente. É uma forma dele rever o conteúdo, né? E quando vocês estão jogando, passando o jogo para o filho de vocês, lá embaixo tem um botãozinho no celular, mostrar mais. Esse botão, normalmente, você consegue alterar o formato do jogo com a mesma informação. Então, dá uma cara nova para o jogo, mas continua sendo uma revisão, porque é o mesmo conteúdo. Tá? Algumas vezes a gente muda o jogo lá, não fica tão legal. Porque, na verdade, é assim, quando eu vou criar um jogo, eu jogo todas as informações lá. E o sistema que gera esses jogos. Então, é raro, tá? Mas tem situações onde você vai tentar um outro jogo e não vai ficar tão legal. Mas, assim, 95% das vezes que você criar um jogo, vai encaixar super bem. Vai ter um jogo diferente do que ele já jogou. Tá? Isso serve tanto para revisão quanto durante as aulas mesmo. Jogou um jogo, mas quer mudar o formatinho do jogo? Vai lá, mostrar mais, seleciona um outro tipo de jogo. Tá bom? Outra forma de revisão, que aí é o que eu acho super bacana, é vocês usarem o material em anexo extra, que está nessa apostila, que são os flashcards, para fomentar, desenvolver jogos ali com os filhos de vocês. Então, vocês pegam os flashcards e fazem jogo da memória. Vocês podem fazer um jogo de ligar as frases em inglês com a imagem do livro. Tem inúmeras possibilidades que vocês podem, e se precisar de ideias, também pode me pedir, tá bom? Agora, uma das coisas que eu mais gosto com os meus sobrinhos, porque eles estão indo bem, então eu estou adaptando para deixar mais desafiador para eles. Eu pego os flashcards das palavras, tá? Que são todas as palavras no formato de flashcard, todas do livro inteiro. E aí eu coloco sobre a mesa, né? E eu pego o livro e leio, né? I shake my body. Ou você, se não souber ler, pode tocar no computador, né? No celular e dar pausa, né? I shake my body. Isso aqui. Então a criança tem que pegar, entre todas as palavras desse livro, ele tem que pegar essas 4 palavrinhas, I shake my body. Tem que achar no meio de todas. Chama unjumble esse, tá? E tem que montar a frase, né? Então você está testando a leitura dele das palavras fora da ordem, para ver se ele realmente está identificando a leitura daquela palavra. Isso é uma atividade bem interessante, que nas próximas unidades talvez seja obrigatório, porque aí a gente já está esperando mais produção dos alunos, né? Conforme a idade cresce. Então você, pai e mãe, se você for fazer essas atividades de revisão, você tem que ter essa noção, né? Meu filho está super bem, está fácil para ele. Então você modifica as atividades para que elas se tornem mais desafiadoras. E se tiver muito difícil, você modifica para que elas se tornem mais fáceis, tá bom? Porque o inglês, pessoal, não é uma... Por exemplo, tem matérias que assim, nessa idade vai aprender isso. Pronto, acabou. O inglês varia um pouco. Tem alunos, às vezes, um pouco mais velhos que entram nessa unidade porque não tiveram a base correta quando deveriam. Né? Então, tem alunos que têm exposição porque os pais falam bem inglês ou falam mais ou menos ensinar alguma coisa. Ou na escola, que a criança atende a escola e a escola tem um inglês bacana, às vezes não sabe nada. Então, a gente cria um material que tenta atender todo mundo, mas aí é ali no dia a dia que o pai vai, de fato, entender se está difícil, se está fácil e propor mudanças. E eu fico à disposição para ajudar, caso você queira dicas, tá bom? Mas é isso, não tem segredo. Confecção dos livrinhos... passar a aula, fazer a criança repetir o que está sendo falado ali, jogar o jogo, tá? Escrever uma das frases do livrinho embaixo aqui, ou num papel avulso, todos os dias, e acabou a semana, é um jogo super divertido que eu chamo, ele joga o jogo e vai para a semana seguinte, e faz isso de novo. E aí, o pai que tem mais tempo, o pai que vê essa necessidade, jogos paralelos de revisão, leitura sempre dos livros, tá? Tem um link que eu disponibilizo, que são todos os livros daquela unidade, num vídeo só. Então, para não ter que ficar entrando na aula, eu disponibilizo no YouTube, para vocês conseguirem jogar, por exemplo, na sala da TV. Então, ao invés de ficar procurando unidade por unidade, vai lá, né, sequência de books, sequência de livros completa. E põe lá, o filho assiste, está escrito na tela, é falado por um nativo, né, e ele tem que repetir. Então, ele está lendo, ele está ouvindo, ele está falando, tudo em 8 minutos, todos os livros dessa unidade. Tá? É uma ótima forma de rever, depois que vocês forem para o nível B, C, D, é uma ótima forma de rever. Tá? E por fim também, uma última dica aqui,
duas últimas dicas. Uma é vocês criarem um word wall, que seria uma parede de palavras, ou um book wall, que seria um livro de palavras, onde vocês vão anotando, tá, as frases que o seu filho tá, as palavras que o seu filho está aprendendo, as que ele está com mais dificuldade, para ficar visível, para ele dar uma olhadinha todos os dias. Na parede é o ideal, né? Porque ele tá em casa, bate o olho, vê, lê e vai memorizando. A gente está trabalhando, lembra? A gente está trabalhando memorização da leitura da palavra, memorização da pronúncia da palavra, memorização do significado da palavra. A gente está trabalhando com vocabulário, tá bom? E a última dica é o site Reading, Easy Reading, acho que chama. Tem um vídeo só específico disso, tá, pessoal? Aqui eu tô sendo geral, mas aqui embaixo eu vou listar vídeos que eu já fiz e vou fazer em relação a essas dicas que eu tô dando, para vocês terem imagens de como funciona, tá? Isso aqui é só um panorama geral. Mas esse site, que tem nesse vídeo que eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo, ele tem muitos livros, todos já divididos por nível de leitura. Então você consegue ir lá, selecionar só livros de leitura A, nível A. E lá, se você quiser fazer o download, você tem que pagar. Mas para você ler no computador é de graça. Então você vai tentar ler outros livros com o filho de vocês. Não sabe a pronúncia de uma palavra? Procura no Google Translate, a pronúncia é muito boa. Coloca lá a palavra, põe no botãozinho, que é um speaker, né, um alto-falante, vai falar a pronúncia. Tá? Então vai tentando, se está muito fácil só esses daqui, vai diversificando, dando mais vocabulário, expondo o filho de vocês cada vez mais ao inglês, tá bom? E de verdade, 15 minutinhos por dia, tá ótimo. Desde que faça na prioridade que eu estou falando aqui. Faça o que é obrigatório primeiro, sobrou tempo, faz essas coisas que eu estou sugerindo, tá bom? Lá na frente, você vai me agradecer. Nós vamos colher os frutos juntos. Tá bom, pessoal? Desculpa, ficou um pouquinho longo. Tá aqui, tá tudo aqui, tá? Instruções aos pais também tá aqui de uma forma talvez mais sucinta. Vídeos com dicas vão estar aqui embaixo também, cada vez eu vou colocar mais. E dúvidas que não foram respondidas, que eu esqueci, que você tem, que eu não falei, me procura, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, Deus abençoe.